Agora eu quero ir para a máquina. Perfeito. Como é que esse negócio aí, o homem vai conseguir transformar o cérebro e botar dentro da máquina, envolvendo ainda chat GPT, colocando ou um negócio vice-versa. inteligente aí? Pô, como é que é isso aí? Hoje a interface cérebro-máquina, ela já é latente, ela já existe. Inclusive, tem sistemas de defesa dos Estados Unidos que utilizam essa interface. Por exemplo, o olho humano ele é muito bom para reconhecer, para pegar informação. Só que a gente não é tão bom para processar essa informação. Então, eles colocaram um eletroencefalograma e uma ressonância, né? E o cara fica recebendo em torno de 10 mil fotos por minuto. Caraca. Que isso? 10 mil fotos por minuto. Ele não tem consciência daquelas fotos. E se duvidar, ele nem deve decorar nada Não, daquela ele não foto. consegue, ele só vê o negócio piscando ali. Só vê piscando. O que acontece? O olho dele está reconhecendo as informações, mas ele não tem consciência. Lembra que a gente pega 11 terabytes? E aí o que acontece? Esse processamento fica por cargo do equipamento. E aí, como o equipamento já sabe quais são os formatos das bases, dos silos, né, de bombas e etc., ele está utilizando o poder, a qualidade da resolução do olho humano para poder ver aquela informação e está sendo processado pelo equipamento, né? Então, isso já existe. Por exemplo, agora o Elon Musk ele fez a Neuralink, né? Onde ele já conseguiu mapear um engrama de um rato e passar para o outro. O que é um engrama? É um conjunto de neurônios que disparam juntos. E esse conjunto de neurônios ele é uma experiência que é gravada no nosso cérebro. Né? Como eu falei, o nosso cérebro ele é viciado em guardar energia. Então, tudo que ele pode, ele guarda para ser automatizado. Tanto que eu brinco que se a gente parasse na hora de ter uma escolha e quisesse ficar 10 minutinhos pensando nas escolhas que a gente tem, a gente pensa em 3 ou 4 escolhas. A gente teria a possibilidade de ter 3 mil escolhas para cada opção. Para cada vez que a gente passa assim, o que eu faço? Vou pela direita ou esquerda? Você acha que tem 2 opções. Na verdade, você tem 3 mil. Porque esses 11 terabytes, eles te dão uma quantidade de opções. Só que, cara, o cérebro automatiza tudo. Então, a gente vira um The Sims. Né? Você tem 3 mil opções, só que só aparecem 3 ali para você escolher. E aí você escolhe entre essas 3. Né? Então, provavelmente, a gente ainda vai melhorar muito essas interfaces. Esse próprio algoritmo, né? O próprio algoritmo que a gente utiliza com o equipamento hoje, como a gente viu, né? O equipamento, se você andar com isso na rua, o pessoal vai ficar olhando, se bobear vai até ser roubado, dependendo de onde você esteja, né? Mas se isso aí tiver num boné, tiver alguma coisa desse tipo, você vai ter uma interface cérebro-máquina que é viável, né? O próprio Elon Musk conseguiu levar uma memória de um rato para o outro. Como assim? Ele ensinou um rato a fazer a beber um suquinho lá, ó, acho que era um leite, alguma coisa assim, e o outro rato nunca tinha sido apresentado para aquilo. E aí, quando ele fez essa transmissão, o outro rato, quando viu, ele agiu exatamente como o primeiro ao perceber. Então, como é que foi? Ligou um cérebro? Não, o que ele outro, fez? Ele teve que mapear todos esses neurônios no rato A, e aí depois de mapear esses neurônios no rato A, ele estimulou os mesmos neurônios no rato B. Com choques, essas coisas? Provavelmente ele estimulou com... Ele fez estímulos mesmo, né? O cheiro do leite, as sensações... Ele foi colocando as coisinhas ali para depois que o leite estiver ali na frente dele, ele vai saber que é aquilo. Ele reconhece, porque é o mesmo conjunto de neurônios que estava no rato A, agora vai para o rato B. E o Nicoleles, né, que é um neurocientista famosíssimo no Brasil, ele ficou pé da vida com o Elon Musk, né, por causa da Neuralink. Porque, na verdade, ele fez a mesma coisa com o exoesqueleto. Né? Só que não de levar uma memória para um outro cérebro. Ele fez um equipamento grandão, parece aquelas máquinas de salão de beleza, né, que botava cabelo ali, né, e tal. E aí ele consegue fazer um mapeamento dessas engramas, mas só que, cara, é uma coisa muito gigante. O Elon Musk está querendo fazer isso com implante. Então vai ser muito diferente. Mas eu tinha visto o implante que ele quer botar, tipo, os fiozinhos ligavam direto num lugar só, né? Porque as informações, né, que a gente vai receber, elas ficam todas no neocórtex, que é essa parte mais enrugada do cérebro, né, essa parte mais externa. É como se fosse nosso HD, todas as informações elas estão ali. Então, de alguma maneira, ele está querendo jogar as informações direto no cérebro. Cara, ele é muito doido, né, cara? A gente não sabe se ele vai conseguir fazer isso
mas é um cara que está investindo e mesmo que ele não consiga fazer exatamente o que ele quer, alguma coisa ele vai tirar daí. Caraca. Alguma coisa ele vai tirar daí, porque é aquilo, né? O Elon Musk, ele é um cara que ele tem ideias muito progressistas e o cara tem grana para fazer, né, cara? Então, não tem pouca, não. Então, alguma coisa ele vai conseguir tirar dali. Mas aí, se ele tirar o cérebro humano ali, o cara, pegar tudo da informação do cara e jogar dentro da máquina, o eu daquele cara vai estar dentro da máquina ali? Então, aí, se a gente for falar em questões de memória, sim, a memória do cara vai estar ali, porque o nosso cérebro ele só é capaz de navegar no mundo por conta da experiência que ele tem. Essa experiência que a gente tem vira memória, e essa memória é o que o nosso cérebro usa para continuar navegando no mundo. Então, toda vez que ele vê um estímulo similar ao estímulo que a gente já teve, ele já meio que entende e interpreta aquela situação. Isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim, isso aqui tem a probabilidade de ser bom, isso aqui tem a probabilidade de ser ruim. Né? Então, se você tira todas as informações de um cérebro e implanta num outro cérebro, num outro organismo, se aquele outro organismo não tiver nenhuma memória, provavelmente ele vai lidar como se fosse o primeiro organismo. Né? Mas, se a gente for trazer para questões religiosas, espirituais, né, teoricamente o espírito não necessariamente está ali. Então, se o corpo vai responder ou não, aí é uma outros 500. Aí são outros 500. Aí a gente teria que testar para ver se acontece. Eu acho que não funcionaria, mas eu acho. Isso aí... Acho que acaba com você, hein? Daqui a pouco o Elon Musk inventa um negócio aí. Que ele possa inventar uma interface cérebro-máquina que faça com que a gente consiga pegar informações da internet, por exemplo, e utilizar essas informações de alguma maneira. Que é o caso da MIT, né? Que eles criaram um sensor onde ele conseguia... O cara fazia a pergunta para ele, né? O cara que estava com o sensor... Ele conseguia pegar aquela pergunta e, através de sensores, ele conseguia, dali, pesquisar. O sensor conseguia fazer a leitura daquela pergunta, fazia uma pesquisa e retornava com aquela informação para ele. Pois é, e ali havia machine learning, né? Então, o cara, ele adestra o computador ao computador entender ele e poder ajudar numa resposta, né? Então, é tipo o que o Elon Musk está fazendo. Né? Só que o que acontece? Ao invés do computador estar mapeando uma engrama, que é uma experiência, ele está mapeando a reação daquele cérebro a um estímulo. Qual é esse estímulo? Uma pergunta. E aí ele vai, tipo assim, como aquela pergunta, né? Onde fica a capital de não sei o quê? Então o que acontece? O cara tem essa informação no cérebro dele, vamos dizer, na área do hipocampo, numa área de memória, e na hora que ele pensou naquilo, o equipamento já mapeou todas as áreas que foram estimuladas. E aí, o que acontece? O equipamento ele pode depois reconhecer esse estímulo como um padrão e aí ele vai te dizer, já te dar a resposta automática. Mas então ele já sabia? Não. Não, nesse caso desse cara, não. Ele na verdade, eu acho que o que ele tentou dizer foi que o cara, vamos dizer assim, o equipamento sabia que aquele pensamento dele ali era, sei lá, era a população daquele determinado lugar. Aí ele pegou aquela informação e pesquisou. Porque nessa mesma pesquisa, os caras também usaram com palavras, né? Então, essa parte toda da linguagem, toda a linguagem é na área de Broca e na área de Wernicke. É como se fossem dois caminhos, né, que pegam aqui nessa área do parietal e do temporal. Então, toda a nossa linguagem está ali. O que acontece? Quando uma palavra, ela nada mais é do que uma experiência que a gente tem de aprendizado, onde a gente une sílabas e fonemas e tal, e tem um som. Então, aquilo ali tudo está armazenado na área da memória. A interpretação da linguagem, ela vai estar relacionada ao córtex auditivo, porque está recebendo a informação. Ele vai estar processando a informação na área da linguagem, porque ele vai estar entendendo que aquilo é uma palavra. Mas ele vai entender a palavra? Você consegue, pelo sensor, entender que eu pensei na palavra? Então, esse equipamento, o vídeo que eles estão mostrando aparentemente é isso. Pronto, acabou isso. Então. Todo mundo vai ler mente agora, acabou. Então, isso pode dizer que tá lendo a mente do cara. Então, mas aí o que acontece? É uma funcionalidade específica. Ele vai analisar a área da linguagem, provavelmente, porque é ali onde está sendo processado, e vai correlacionar com a memória. E aí, o que acontece? Quando ele falou aquela palavra,
ele vai entender, na área da linguagem foram essas áreas impactadas e na memória foi essa área impactada. Então ele quer dizer que ele falou Ele vai tal mapear. coisa. É como se fosse uma digital. Provavelmente a mesma palavra no seu cérebro, ele pode estar num circuito diferente. No meu pode estar num circuito diferente. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, aquele equipamento só serviria para aquele cara que está usando naquele momento. Não. Naquele momento. Isso deu para entender, que a cada equipamento ele é treinado pelo usuário para depois ele Pra reconhecer cada palavra, o usuário. cada coisa. Ele tem que testar uma vez, por exemplo. Não, o usuário tem que treinar o equipamento. O equipamento não consegue. É como se fosse uma uma IA, inteligência artificial. Igual o ChatGPT. Você tem que dar informação. E aí, como é que você vai dar informação? Ele vai te dizer, por exemplo, cuidado. Aí você vai falar, cuidado. Aí você vai pensar, cuidado. Porque a neurolinguística é diferente, né? Por exemplo, se eu falar para você, não pense em avião, não pense em carro. Já tô pensando no avião e no carro. Não pense em elefante amarelo com bolinha vermelha. Pensou em tudo. Pensou em tudo. Então a neurolinguística é importante. Eu não preciso ler ou ver uma imagem para pensar nela. Então, dentro daquele vídeo, o cara fazia uma pergunta. Acho que ele repetiu a pergunta 2 vezes, se eu não me engano. E aí ele mostrava também outras respostas possíveis. Né? Ele tinha a pergunta e aí ele começava a colocar pronomes, ele começava a botar adjetivos, e aí ele começava a adestrar e justamente ensinar que quando ele pensasse de uma maneira, é uma resposta. Quando ele pensasse de outra, é outra resposta. Se eu não me engano, ali ele fez a pergunta foi qual é a maior população Da Bélgica, sei lá. de uma determinada Cidade da Bélgica. Qual a cidade da Bélgica tem a quantidade de população, algo parecido isso, e Aí qual é a 11 quantidade milhões. dela, A alguma coisa assim. 11 milhões. Aí ele vai lá, se você for perceber, no vídeo mostra uma televisão que está fazendo a leitura Sim. e na televisão já vai montando, vamos dizer assim, a frase que ele vai pesquisar. Sim. Aí ele foi lá, pensou, população, maior, cidade, aí aparece. Então, isso é... Maior população da cidade da Bélgica. O que é mais importante para mim, o que é mais difícil, não é nem essa parte, porque essa parte é simples. Esse mesmo equipamento que eu utilizo, tem joguinho que usa esse equipamento. Joguinho de computador. Tu joga pensando? Que tu joga pensando. Tem tipo maneiro. Pong, assim, tu consegue... Não é um jogo ultra sofisticado, mas você é consegue isso. jogar um Pong e jogar pra cima ou pra baixo, pensando. Exatamente isso. E tem uma outra coisa. Teve um cara aqui no sul do Brasil, não sei como é que esse cara não ficou milionário. Cara, é porque no Brasil a gente é muito pangaré com Na ciência. verdade, nem é valorizado, né? É isso. Cara, eu nunca publiquei nada aqui no Brasil. Eu recebo 3, 4 convites por semana lá de fora, já de Oxford, de várias faculdades importantes, e aqui no Brasil... Ninguém te chama pra nada, grilo, Você nunca... O que é ciência? O que é isso, né? O que foi isso, né? Agora até esqueci. Tá falando do MIT, do jogo usando. né? Então, esse cara lá no sul, o que ele fez? Tinha uma menina que ela tinha ficado tetraplégica, e então ela só tinha os movimentos do rosto, e ela era música, cara. A menina tocava todos os instrumentos e tal, e ela ficou tetraplégica. E aí, o que esse cara fez? Ele pegou esse mesmo equipamento com o software do joguinho. Como é que era o joguinho? Você, botava o olho para cima, era um comando. Botava o olho para baixo, era um outro comando. Aí tem determinadas ondas que eram outros comandos, que eram os comandos mais difíceis. Uma onda delta era um comando. A onda delta é quando você está conectando diversas informações do cérebro. Então, tu tinha que pensar em várias coisas ao mesmo tempo e conectar essas informações. Por exemplo, Coca-Cola, caneca, Coca-Cola cheia de água. Quer dizer, Coca-Cola, caneca, caneca cheia de Coca-Cola. Então, você está conectando diferentes informações. O que esse cara fez? Ele pegou os movimentos oculares dela e faciais que ela conseguia fazer, mexeu o nariz para cima, para baixo, boca, e correlacionou isso com nota musical, cara. E aí pegou o GarageBand. Caraca! E aí a menina escolhia o instrumento, a nota, sustenido, cacete A4. E a menina gravou um CD, cara. Que isso? Vou pesquisar isso aí agora. Depois pesquisa isso, cara. É muito louco. top. É muito top. Maneiríssimo. Isso é interface, né? Se eu não me engano, também aquele humorista Shaolin, né, que infelizmente faleceu, ele também estava se comunicando através dos olhos, né? Ele tinha um equipamento na frente dele e tal, que ele ia lá com o olho e ia digitando o que ele queria dizer, né? Isso. Esse tipo de interface é uma coisa mais tranquila. Essa do rapaz pensar nas palavras
e o próprio equipamento pesquisar na internet, ele pensando na palavra, e o equipamento falar para ele, isso é tranquilo, isso não é nada demais. O que para mim é mais sinistro é, cara, na hora que o cara tá ensinando o equipamento a ler o pensamento dele, cara. Aí que é mais interessante, porque, como a gente falou, né, cada informação, ela é um conjunto de neurônios que dispara junto. Uhum. Então, cada informação para cada um de nós, ela é como se fosse uma identidade. Será que, vamos dizer assim, aquela pergunta também que ele fez já é uma pergunta pré-formatada? Sabe? Talvez Sim. ele já tinha treinado o cérebro dele para aquela determinada pergunta. Pode ser igual lá o pessoal que fez o Google Maps, né? Aqueles alemãos lá, que eles foram chamados para um evento para mostrar e todo mundo ficou alucinado porque a parada era sinistra, só que na verdade só funcionava daquele jeito. É uma parada fake, sabe? Então eles simularam aquela situação ali para dizer que eles conseguiram aquela determinada coisa. Eu acho que ele ter... O cara falou assim, vou fazer essa pergunta pra você. Aí você já ficou assim, com aquela pergunta na cabeça. Aquela pergunta, mesmo ele não sabendo qual era a resposta. Pode ser uma coisa enviesada, né? O estudo ele pode dar uma enviesada, às vezes, para um lado. Principalmente, cara, assim, quando o estudo sai numa boa revista, né, é mais difícil de você ter um estudo enviesado. Porque as revistas, elas passam por um crivo. Tem revistas que não, pagou, você publica, né? Então, assim, quando você não é convidado e tal... Então, é sempre bom ver quais são as raízes metodológicas da pesquisa. Dinheirinho fala mais alto.